Salmo de número 88. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, no Salmo de número 88, a partir do versículo de número 1. Senhor Deus da minha salvação, diante de Ti tenho chamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a Tua face, inclina os Teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias, e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem a cova, estou como homem sem forças, posto entre os mortos, como os feridos de mortes que jazem na sepultura, dos quais Te não lembra mais, antes o exclui a Tua mão. Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa a Tua cólera, Tu me abateste com todas as Tuas ondas. Alongaste de mim os meus conhecidos, fizeste-me em extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a Ti todo o dia, tenho estendido para Ti as minhas mãos. Mostrará Tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e Te louvarão? Será anunciada a Tua benignidade na sepultura, ou a Tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as Tuas maravilhas nas trevas, e a Tua justiça na terra do esquecimento. Eu, porém, Senhor, clamo a Ti, e de madrugada Te envio a minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a Tua face? Estou aflito e prestes a morrer desde a minha mocidade. Quando sofro os terrores, fico perturbado. A Tua ardente indignação sobre mim vai passando, os Teus terrores fazem-me parecer. Como águas me rodeiam todo dia, cercam-se todos juntos. Afasta-te para longe de mim, amigos e companheiros, os meus íntimos amigos agora são trevas. Fecha os olhos por um instante, inclina a tua cabeça, pede para Deus falar com você nessa noite, pede para Deus ter misericórdia, usar a minha vida em nome de Jesus Cristo, como ferramenta, como instrumento. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, nesse momento, Pai, nós lemos uma porção da Tua palavra, e nós pedimos que através dessa palavra o Senhor traga uma revelação direta do coração do Senhor ao nosso coração, Pai. Estamos aqui, Senhor, porque somos carentes da Tua palavra, precisamos da Tua palavra, necessitamos da Tua palavra. É ela que verdadeiramente nos mantém de pé, é ela que faz com que nós venhamos ter os pensamentos corretos, Senhor. A Tua própria palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Portanto, Senhor, sem a Tua palavra tudo é treva, Deus. Tenha liberdade através da minha vida nesse momento e fala conosco, a começar pela minha vida, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Abrimos o culto dizendo que Deus é bom e a nossa fortaleza nas nossas horas de angústia, e realmente é isso, Deus é bom o tempo todo, e Ele é realmente a nossa fortaleza nos momentos das nossas angústias. Não porque eu disse, não porque o pastor Paulo disse, mas porque está escrito na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é fidedigna, ela é fiel de toda aceitação. Irmãos, eu li esse salmo, e eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que está no meu coração por esses dias, porque nem tudo na vida é alegria, nem tudo na vida é um mar de rosas. Às vezes, por sermos cristãos, por sermos seguidores de Jesus, talvez nos esforçarmos para fazer a vontade de Deus, às vezes nós enfrentamos alguma situação na nossa vida que faz a gente achar que não é normal na nossa vida, porque nós somos crentes, nós somos cristãos, e algumas coisas não podem acontecer na nossa vida. Só que não é bem desse jeito, não é bem dessa forma.
E eu quero falar com os irmãos acerca de Deus, da intervenção de Deus nas nossas vidas, exatamente nos momentos de angústia, nos momentos de dores, de sofrimentos, de tristeza. Sabe aqueles momentos em que nós olhamos para nós mesmos e não conseguimos achar uma saída, e às vezes nos achamos sozinhos, às vezes não encontramos, ou não tem ninguém na face da terra que mesmo ouvindo a nossa situação poderia nos ajudar, porque tem coisa que é dentro da gente e só Deus para ajudar, só Deus para trazer o alivio para nós. E quando você for ler a Bíblia Sagrada, você vê alguns textos, alguns capítulos, algumas mensagens, algumas passagens que vêm mostrar que o sofrimento, as intempéries da vida faz parte, tanto do ímpio como daqueles que seguem a Deus, daqueles que se esforçam para ser um cristão. Que o sofrimento é algo que existe nesse mundo caído, nesse mundo quebrado, e a gente sabe a origem, né? A gente sabe a fonte de tudo isso, que é exatamente da queda do homem. Deus, nós sabemos que não fez o homem para sofrer, não fez o homem para morrer, não fez o homem para ter nenhum tipo de sentimento que venha entristecer, mas a queda do homem, a falha do homem, acarretou a humanidade de tudo que nós vimos hoje, de tudo que nós vivenciamos e de tudo que nós passamos. Aqui um texto, um salmo escrito por Remã. Remã, ele era um crente, um adepto de Deus. Em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31, a Bíblia vai dizer que Remã era um dos homens mais sábios do reinado de Davi e posteriormente do reinado de Salomão. Já em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 33, ele é descrito como um dos 3 levitas que foi atribuído para Levi para cantar no templo. Então veja que esse salmo, quem escreveu foi alguém que fazia a obra de Deus. Alguém como eu, alguém como você. Alguém que verdadeiramente andava nos caminhos do Senhor. Isso mostra para nós, irmãos, que o fato de nós sermos crentes, o fato de nós sermos cristãos, nós não estamos ilesos, nós não estamos livres das turbulências, das tribulações da vida. Mas o problema não é nem bem esse, nem bem o sofrimento, o problema não é nem bem as intempéries da vida. O problema é a forma que nós enfrentamos, é a forma que nós nos comportamos diante de situações que nos enlaçam, que nos rodeiam. Talvez aqui nessa noite há alguém que esteja passando por algum tipo de enlace de sofrimento, que esteja passando por algum momento aonde só Deus, só a intervenção de Deus possa resolver, possa ajudar, possa trazer o refrigério imediato. Porque, como eu disse, tem coisas que só Deus mesmo. E talvez possa até não ter, falar, não, eu não tenho, mas no mínimo a gente conhece alguém ou está intercedendo por alguém que está passando por uma situação de turbulência, uma situação que traz algum tipo de sofrimento. E aí quando você vê Remã aqui, você percebe no decorrer do Salmo, que ele busca incessantemente a Deus, e ele busca exatamente para quê? Para que o sofrimento dele venha a ser amenizado, venha passar. Se nós lermos sem fazer uma análise, sem tomar cuidado, a impressão que vai dar é que Remã está culpando Deus pelo sofrimento dele. É que Remã está jogando a culpa em Deus, porque a ira de Deus caiu sobre ele, ele transformou os amigos dele em treva, ele está ele está vivo, mas na verdade está com o pé na sepultura de sofrimento, e ele, se você não tomar cuidado, você vai achar que ele está dizendo que Deus é o culpado, e na verdade não é. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Deus, ele tem o controle da situação que ele está vivendo, tanto é que ele está buscando a Deus. Por uns dias desses eu recebi uma mensagem de um amigo meu, e ele escreveu o seguinte, falar, olha, meu amigo, onde que está Deus? No mundo onde
crianças, pessoas estão invadindo escola, matando criança, matando professores. No mundo onde a situação está do jeito que está, todo mundo se matando, aí a pergunta dele, o questionamento dele: aonde está Deus? Obviamente que a minha resposta não foi muito técnica, não foi muito teológica, mas foi de uma forma que ele pudesse entender que Deus, ele está em todos os lugares, porém ele não manifesta em todos os lugares. Deus, a resposta que eu dei é que Deus estava à frente dele, Deus estava atrás dele, Deus estava do lado direito dele, do lado esquerdo dele, Deus estava acima dele. Em síntese, Deus está em todos os lugares. O problema não é onde Deus está, o problema é onde ele está. O problema é onde o homem está. Deus, ele está no mesmo lugar que ele sempre esteve. A Bíblia nos relata que Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente, ou seja, Deus, ele é imutável, Deus, ele não muda. Deus, ele é o mesmo da época que criou Adão e Eva no paraíso. Ele é o mesmo Deus que criou Adão e Eva para viver a eternidade ali no paraíso, para não conhecer a morte, para conhecer só felicidade, abastecer de tudo que tinha ali no paraíso. É o mesmo Deus. O que mudou foi o homem com a queda, foi o homem com a ganância, o homem com a evolução, o homem que mudou. Então o problema não é onde está Deus, e esses questionamentos, na verdade, hoje em dia, no mundo que nós vivemos, é comum, mas deve ser comum na vida daqueles que não conhecem a Deus, que não conhecem a Bíblia Sagrada, que não conhecem a Palavra de Deus, que não conhecem a origem. Pode até ser um questionamento na mão daqueles que conhecem um mundo não de criação, mas um mundo de evolução, defendido por Charles Darwin. Aí sim ele pode até questionar Deus, mas nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, porque a Bíblia nos revela quem é Deus, nós não podemos fazer esse questionamento: onde está Deus? Porque nós sabemos onde Deus está. Ele está no devido lugar, ele está de onde ele sempre esteve, e às vezes somos nós que saímos um pouco do caminho, saímos um pouco da direção de Deus, e às vezes queremos resolver a nossa vida, o nosso jeito, o nosso sofrimento, nossas torturas espirituais, do nosso jeito e da nossa forma. Mas nós sabemos que Deus, ele tem o controle, ele continua tendo o controle de todas as coisas, ele continua tendo o controle do meu sofrimento, ele continua tendo o controle do seu sofrimento, ele continua tendo o controle do sofrimento daqueles que são fiel a ele. Por quê que ele não acaba? Amado, se ele tem um controle, Deus, ele não enxerga nós no sofrimento, Deus, ele enxerga nós além do sofrimento. O que é enxergar além do sofrimento? É enxergar eu e você bradando o grito de vitória. Ele enxerga nós já lá na frente, como vencedores em Cristo Jesus, porque a vitória é uma promessa para a nossa vida. E tudo que nós passamos, tudo que nós vivenciamos nesse mundo, pode haver algum tipo de questionamento aí fora, mas para nós não, porque nós sabemos que o nosso reino não é esse reino. O nosso reino é o reino dos céus, é além do rio azul, é além daquilo que os olhos podem enxergar. O nosso olhar, ele deve estar além daquilo que qualquer ser humano possa enxergar. É onde nós não teremos mais dores, nós não veremos ranger de dente, aonde será alegria, onde nós não teremos mais nenhum tipo de tristeza dentro do coração, mas vai ser, o nosso olhar deve ser aquele lugar que está preparado para mim e para você, onde nós vamos bradar o grito da vitória, dizendo que Deus é santo, que Deus é santo, 24 horas por dia, dizendo que Deus é santo, sem cansar. Pelo contrário, cheio de alegria no coração, porque não há mais sofrimento. Mas o que há? Há um Deus no lugar de onde nunca saiu, e lá nós estamos para adorar e louvar e exaltar o nome dele. Mas enquanto isso não acontece, enquanto isso não chega, nós temos que viver a eternidade aqui na terra, e a eternidade aqui na terra, ela é feita de alguns momentos como esse que Remã está passando. E veja que, se os irmãos for olhar na Bíblia Sagrada, não é só Remã que passou por dificuldades. Por que que é bom a gente ler esses textos que não falam só de vitória, nesses textos que não falam só de conquista, mas que fala a realidade num todo do ser humano, que chega aonde todo mundo quer chegar e todo mundo quer ouvir, que fala na realidade que nós vivemos no dia a dia,
Porque tem dia que nós acordamos, e se os irmãos for ver aqui no Salmo de 88, em nenhum momento o Remã vai falar qual o tipo de sofrimento dele. A Bíblia não relata qual que é, e nós somos assim também. Por quê? Porque às vezes, amado, pode perceber, às vezes nós estamos tristes com nós mesmos. Às vezes nós acordamos entristecido com a vida, entristecido com as coisas. Às vezes nós amanhecemos, e quantos de nós aqui já não falou um dia: eu nem sei por que eu estou triste hoje? E às vezes está, por quê? Exatamente por causa da natureza caída do homem. Isso faz parte. E se os irmãos for ver, aqui na Bíblia Sagrada nós temos o personagem de Jó. Quem que não conhece Jó? Quem que nunca ouviu falar de Jó? Jó, ele é conhecido em qualquer área, em qualquer religião do mundo. Até quem é ateu conhece, já ouviu falar de Jó. Qualquer criança já ouviu falar de Jó. E a história de Jó é uma história de processo. É uma história onde Jó, ele também passou por alguns momentos onde a impressão que dá é que Deus abandonou. Se você olhar Jó, ele é apresentado no capítulo de número 1 como um homem reto, íntegro e temente a Deus. Só que ele é um homem que, embora seja íntegro, seja reto, seja temente a Deus, ele é um homem como qualquer um de nós. Os irmãos querem ver que é desse jeito que eu estou falando? Os irmãos querem ver que é verdade? Que quando você vê aqui que ele é íntegro, reto e temente a Deus, no capítulo de número 3, versículo 25, ele vai dizer que o que ele temia veio acontecer a ele. O que ele temia? O sofrimento que ele estava passando, as dores que ele estava passando. Então o que ele está dizendo aqui? Que por algum momento a fé dele foi desfalecida. Por quê? Tem medo quem não tem fé, ou que está abalado, a fé está abalada por alguma coisa. E aqui nesse capítulo 33, versículo 25, Jó, quando ele diz que o que ele temia veio acontecer na vida dele, foi um momento onde ele estava com a fé abalada. Se os irmãos for ver, no capítulo 19, versículo 25, ele já está com a fé mais próspera, uma fé mais avivada, ele já está mais experiente no processo de sofrimento e de angústia que ele está vivendo. No capítulo 19, versículo 25, ele já não diz mais que o que ele temia veio acontecer, não. Agora ele diz o seguinte: o meu Redentor, ele vive, e ele se levantará sobre a terra, e consequentemente vai se levantar na terra para quê? Para ajudá-lo. Aí os irmãos vão vendo que no capítulo 30, no versículo 20, ele está orando a Deus, e quando ele ora a Deus ali, ele está orando, e aí ele já está meio um pouco abalado. Veja que já um pouco mais para frente, ele clama a Deus, ele ora a Deus, ele está buscando a Deus, mas Deus não olha para ele, Deus não se inclina para ele. A impressão, a sensação que dá é que ele está se sentindo abandonado. Só que quando chega lá no capítulo 42, versículo 5, onde ele já passou por todos os processos de sofrimento, onde ele viu o agir de Deus na vida dele, aí ele já diz o seguinte: olha, eu ouvia Deus só de falar. E quando ele disse que ele ouvia Deus, ele conhecia Deus só de falar, era na época em que ele dizia que o que ele temia veio acontecer. Por quê? Porque ele não conhecia Deus na profundidade, ele conhecia Deus, poderíamos dizer, na superficialidade. Mas aqui agora ele já diz que ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas que agora os processos de sofrimento, a intervenção de Deus na vida dele, a cura que foi dada na vida dele, a liberdade que foi dada na vida dele, a restauração de alegria que foi dada na vida dele, agora ele diz: agora eu conheço Deus não só de ouvir falar, mas eu conheço pelos meus próprios olhos. Eu vi o que Deus fez na minha vida, eu vi o que aconteceu. Então veja, amado, que esses homens aqui, embora tenha a sensação de que há um abandono de Deus, né? Nós lendo dá essa sensação, os irmãos vão perceber que na verdade eles sabem que Deus tem o controle de todas as coisas. Não é isso que Deus, Jó fala: olha, não, fica tranquilo, porque Deus me deu, Deus tomou, nu eu vim, nu eu vou. O que é isso? É saber que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E o que isso tem a ver com nós nos dias de hoje, tem a ver conosco nos dias de hoje? É que tanto o Salmo 88 de Remã, como a vida de Jó, ela tem muito a ver com as nossas vidas e com o dia de hoje. O mundo vive um mundo de sofrimento, vive
momentos de muitas turbulências, momentos de muitas angústias, momentos de muitas aflições. Vivemos numa geração onde a depressão é uma das maiores doenças que contagia a humanidade, e a depressão é uma doença interna, uma doença dentro da pessoa, dentro do ser humano, e você vai vendo que o mundo está vivendo isso, essa angústia, vivendo essa opressão, mas nós, amado, que estamos aqui nessa noite, nós sabemos que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos mais ao mundo. Pode vir até algum pico de depressão na nossa vida, pode vir algum tipo de sofrimento na nossa vida, mas nós sabemos que o nosso Redentor, ele vive, que o nosso Redentor se levantará, que o nosso Redentor, ele vai nos ajudar. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que ouve as nossas orações, e é exatamente isso que nós temos que fazer, amado, na nossa vida às vezes de sofrimento. Por quê? Porque a vida de sofrimento é um dos momentos do cristão, do crente, que ele mais vira as costas para Deus. Não é Deus que vira as costas, por quê? Porque Deus, ele está no controle, mas muitas das vezes vira as costas, abandona a presença de Deus. Por quê? Porque a sensação de abandono, a sensação de que as mãos de Deus não estão estendidas, faz com que a pessoa venha se frustrar, faz com que a pessoa venha abandonar a presença de Deus, e não é isso que nós devemos fazer, que o cristão deve fazer. O que deve fazer? Deve fazer igual Remã, deve fazer igual Jó, clamar a Deus, buscar a Deus. Por quê? Porque quando você ora a Deus, amado, no meio da turbulência, no meio das aflições, você está colocando o seu problema, a sua dificuldade nas mãos de Deus, e você está sabendo que Deus, ele tem poder para te salvar, ele tem poder para te libertar, ele tem poder para te curar, ele tem poder para te dar o alívio, ele tem poder para tirar da situação que você está e restaurar a tua vida. Então, nos momentos de aflições, nos momentos de sofrimento, nos momentos de angústia, nos momentos onde só lágrimas descem, não sai um brilho dos olhos, não sai um sorriso da boca, esses momentos são os momentos de nós dizermos: Senhor, nós oramos a Ti, nós clamamos a Ti. Por quê? Porque nós reconhecemos que o Senhor tem todo o poder, o Senhor tem o controle de todas as coisas, e eu sei que o Senhor está vendo a minha situação, está vendo a minha angústia, está vendo o que eu estou passando, mas eu sei que o Senhor tem o controle de tudo. Ainda que pareça que o silêncio de Deus seja resposta para a minha vida, seja resposta para a tua vida, igual foi para Remã, igual foi para Jó, mas o silêncio de Deus, amado, ele não é uma negativa para a nossa vida. Por quê? Porque quando Deus está em silêncio, ele está trabalhando, e todo tipo de sofrimento que nós passamos, todas as provações que nós passamos, é um tempo de Deus na nossa vida. Para quê? Para que Deus verdadeiramente venha tirar de nós o quê? A autossuficiência, venha nos esvaziar do nosso ego, para que Ele venha se encher em nós, para que nós venhamos se encher dEle, para que nós possamos verdadeiramente dar a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor, porque só Ele tem poder para me curar e para te curar, em nome de Jesus Cristo, irmãos. Agora é óbvio que vai ter momento que, como o apóstolo Paulo no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, e quem não conhece o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo tem um momento da vida dele que ele diz: eu orei 3 vezes ao Senhor, para que Deus viesse tirar esse espinho da carne. Agora, irmão, o que é o espinho da carne? Obviamente que se está pedindo para tirar, não é algo bom. Nós não sabemos exatamente o que é, mas que é um tipo de sofrimento, é. Mas qual que é a resposta de Deus para Paulo? Não é o silêncio, mas é o seguinte: a minha graça te basta. Então, irmão, você está aqui nessa noite, eu estou aqui nessa noite, e saiba de uma coisa: a graça de Deus nos basta. Pode ter certeza disso. A tua vitória está guardada, a minha vitória está guardada, e Deus, Ele está olhando para a minha vida, está olhando para a tua vida, e no momento certo Ele se levantará. O nosso Redentor, Ele vive. Eu quero te convidar a orar mais nos momentos de turbulência, a orar mais nos momentos de sofrimento, a questionar menos, sabe, a olhar para Deus e saber que Deus, Ele tem o controle da sua vida, saber que Deus tem o controle da sua situação. O mar pode estar fechado, se vocês for perceber, Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele nem age pela nossa fé, porque a nossa fé não move Deus, a nossa fé, ela agrada a Deus. Quando o povo de Israel, se os irmãos for ver, só para dar uma ilustração, eles estão em frente ali do mar. Qual fé que abriu o mar?
Pelo contrário, eles estavam murmurando. Eles estavam dizendo: e agora, para onde nós vamos? O que vai acontecer na nossa vida? Era melhor nós ter ficado lá. O que ele está dizendo? Ele está culpando Deus pela situação que eles estão vivendo. Eles estão responsabilizando Deus pelo momento que ele está vivendo. E aí é uma coisa muito séria, e até mesmo de falta de compreensão, porque esquece tudo que Deus fez. O que vale é aquele momento sem saída, aquele beco sem saída. Não houve fé para abrir o mar. O que houve? Houve misericórdia de Deus. E quando Deus abre aquele mar, aquele povo passa. E é assim na nossa vida, sabe? Às vezes você está aí, está sem fé, está de cabisbaixo, mas pode ter certeza de uma coisa: se você permanecer na presença de Deus, se você permanecer firme na palavra do Senhor, o mar é aberto, não pela tua fé, mas pela misericórdia de Deus. Agora seja reto, seja íntegro, seja temente a Deus, mas em nome de Jesus Cristo, não questiona ao Senhor, apenas adore e coloca nas mãos dele o seu problema. Por quê? Porque ele é a nossa fortaleza nos momentos de nossa situação terríveis. Ele é a nossa fortaleza nos momentos de nossas aflições. Agora, irmãos, quem de nós aqui que nunca passou por um momento onde parece que o silêncio de Deus é a nossa resposta? Quem que não passou por algum momento aqui em que olha para a situação, para a circunstância, e o que mais queria era um afago de Deus, era um abraço de Deus, era um sinal de que Deus está próximo, e aí você não consegue enxergar, você ouve o silêncio? Quem aqui nunca passou por um momento onde nunca gostaria de ter passado e que não deseja para ninguém, e que o resultado não foi suave, o resultado não foi saudável? Quem é que está aqui que já não derramou lágrimas à noite, sozinho, às vezes com o marido dormindo, com a esposa dormindo, mas o marido não iria resolver, a esposa não iria resolver, e não tinha resposta, que tinha o silêncio da madrugada, o silêncio da noite? Mas veja que Remã, ele orava na madrugada, Jó, ele orava nas madrugadas, e a Bíblia diz que era todos os dias e todas as horas. Deus pode até não responder, ou pode até ficar em silêncio por um momento, mas eu não posso me calar, você não pode se calar. Nós temos que clamar a Deus, nós temos que buscar a Deus. Por quê? Porque pode ter certeza de uma coisa, irmãos: quando nós clamamos, quando nós oramos, nós estamos nos fortalecendo na presença do Senhor, e Deus, ele está passando conosco pela situação que nós estamos passando. E se você já passou por alguma situação que você não gostaria de ter passado, e que a resposta na sua vida foi o silêncio de Deus, e você está aqui hoje, é porque Deus, ele agiu da forma dele, da maneira dele, e você está aqui hoje até para contar testemunho do que você já passou. Então o problema que você está passando, que eu estou passando, pode ter certeza de uma coisa: não é diferente, vai passar também, o mar vai se abrir, e o nosso Redentor, ele vai se levantar e vai dar para nós a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. O nosso Deus, ele, Jesus Cristo, ele não só foi um homem que sofreu, mas também que nos alertou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Sabe, amado, uma das problemáticas de hoje em dia são as promessas que nós recebemos do homem, são as soluções imediatas prometidas pelo homem. Jesus, ele nunca prometeu solução imediata para a minha vida, para a tua vida. Pelo contrário, a Bíblia diz em Mateus capítulo 8, que numa certa ocasião um escriba chega para Jesus e questiona Jesus, que queria seguir Jesus. Jesus, ele diz o seguinte: olha, as raposas têm covis, os pássaros têm os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. O que ele está dizendo? Você quer seguir eu? Pode seguir, mas é sofrimento, é provações. E uma coisa que nós devemos ter na cabeça, na mente, no entendimento, é que as provações podem até nos colocar no chão, mas a provação que nos coloca no chão nos motiva a fazer oração que nos coloca de pé na presença de Deus. Pode acreditar que Deus, ele está agindo na tua vida. Deus é um Deus que trabalha desde a antiguidade. Deus, ele não para, Deus, ele não descansa. E o jeito de Deus trabalhar é a forma e a maneira dele. A metodologia de Deus é dele. Não somos nós que fazemos a engenharia, não somos nós que fazemos os desenhos para Deus do jeito que ele vai trabalhar. O certo é que do jeito que ele trabalha, o resultado é certo, o resultado é vitória, com toda certeza.
Então, amado, seguir a Jesus é exatamente isso. É viver o que nós estamos vivendo, é estar o que nós estamos aqui nessa noite. Viver na presença de Jesus é exatamente isso. Viver nessa imensidão de coisas que nós estamos vivendo, que contraria a vontade de Deus neste mundo. É isso, é questionamentos em cima de questionamentos. Aonde está Deus? Mas nós sabemos que Deus, amado, está aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Está ouvindo o nosso clamor, está ouvindo a nossa oração, está com as mãos estendidas sobre nós, e está dizendo: continua caminhando, continua firme. Não olha para questionamentos, não deixa que sussurros contrários à minha vontade venha fazer com que você venha desviar os seus caminhos, não. Porque, amado, uma coisa é certa: nós, quando oramos a Deus, quando nós buscamos a Deus, nós vivemos a boa, agradável vontade, perfeita vontade de Deus na nossa vida. Pode ter certeza de uma coisa: nenhum sofrimento que nós passamos, nenhuma luta que nós passamos, nenhuma dificuldade que nós passamos, nenhuma lágrima que é derramada dos nossos olhos, nenhum tipo de tristeza, nenhum tipo de angústia, de aflição que vem sobre a nossa vida, segundo o apóstolo Paulo em Romanos, pode comparar a glória que será revelada a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E se a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, a situação pode dizer que não, a nossa circunstância pode dizer que não, a nossa casa pode dizer que não, a nossa vida aí fora pode dizer que não, os nossos olhos podem dizer que não, a nossa sensação pode dizer que não. Mas se a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós devemos ficar com aquilo que a palavra diz, porque se a palavra diz, é porque é verdade. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluias. Clama a Deus nessa noite, ore a Deus e busque a presença de Deus. Deus, Ele está trabalhando na tua vida. Nós só temos que agradecer o Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Nós só temos que agradecer o Senhor, meu Pai, por tudo que nós estamos passando, porque a tua palavra diz que em tudo devemos dar graça. Então eu dou graça, a tua igreja dá graça, Senhor, porque nós não vivemos pelos olhos, nós vivemos pela fé, por aquilo que a tua palavra demonstra para nós. E aqui nessa noite ela demonstrou através de Remã que nós passamos por momentos de dificuldade, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.